Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem hoje como nossa convidada aqui dessa edição a escritora e designer de estratégia Letícia Genesini. Letícia, como vai? Tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Boa Obrigada. tarde. Legal, e o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar com a Letícia, é design de experiência. As lojas e os espaços conceituais estão redefinindo o marketing no varejo? Nós vamos conversar aqui com ela, entre outros assuntos, sobre por que as empresas investem cada vez mais em espaços que pretendem interagir e criar uma experiência com o consumidor. O que é e como funciona o design de estratégia? E como os conceitos de design e da comunicação estão gerando mudanças de paradigmas e novas formas de nos relacionarmos com os ambientes que nos cercam. Temos aqui ao meu lado, como sempre, Sandra. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, Gilberto, com você? Tudo Bem-vindo jóia. ao Letícia. Que tema interessante, hein? Puxa, Pois fiquei é. curiosa. Quero convidar você para votar na nossa enquete do dia, como o Gilberto já disse. Você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Lá no final do programa a gente traz o resultado para você e para a Letícia comentarem. Bom, a nossa pergunta foi: você acredita que ambientes envolventes vendem mais? 3 opções. Primeira opção, sim, o ambiente sedutor é fundamental para cativar o consumidor. Segunda opção, colaboram, mas não são efetivos para a decisão de compra. Ou terceira opção, não, o meu foco sempre será na qualidade e preço do produto. Eu aguardo a sua participação. Sandra, e você esqueceu uma coisa importante, você pode também participar e interagir com a gente aqui ao vivo, né? Tem que ser ao vivo, depois que o programa já foi ao ar, não adianta mais mandar o seu e-mail, mas você pode mandar um e-mail que a Sandra lê aqui a tua pergunta e responde. Como é que faz, Sem dúvida, Sandra? já estou aqui a postos aguardando a participação de vocês. É só você mandar o seu e-mail para urbanview@urbansystems.com.br que eu recebo aqui no estúdio e coloco a pergunta aqui para a nossa entrevistada. Maravilha, então vamos começar a nossa entrevista com a Letícia Genesini, né? Exato. Eu já consigo decorar, Letícia. Letícia Genesini. A Letícia está lançando este livro aqui, chama-se Espaços Interativos, o design de experiência em marcas e concept stores. E nós vamos então saber dela como essas grandes corporações estão se esforçando e investindo cada vez mais dinheiro para não apenas compor ambientes, né, onde a gente entra, onde a gente as lojas que a gente está indo, que a gente frequenta, mas também criar experiências marcantes por meio de um universo sedutor e de fato envolvente para quem os visita. Vamos procurar entender como as chamadas lojas conceito, né, hoje está na moda, o concept store, stores. né? Com todo mundo, toda boa marca tem que ter uma concept store. Como essas chamadas lojas de conceito podem abrir novos espaços de interação e experimentação e assim gerar diferenciadas e significativas experiências de compra. Letícia, eu vou começar a nossa conversa perguntando para você um pouquinho da história das lojas e espaços conceituais, tá? Ou seja, quando essa questão das concept stores começaram a surgir, quais foram as primeiras iniciativas de lojas e espaços conceituais, tanto no exterior como no Brasil, né? Quem que foi o pai da ideia? Quem que falou, quem foi o cara que falou assim, putz, eu vou fazer uma loja que vai ser diferente? Então, isso é interessante. Antes de entrar nisso, eu só quero fazer uma distinção teórica, só para deixar claro, entre concept stores e flagship. Porque acho que é uma confusão que muito recorrente. As chamadas flagship stores, né? Exatamente, porque para mim é fundamental, porque assim, as flagships são a loja principal de uma marca que vai ser a maior, a mais oponente, que tem mais estoque, mais variedade de produtos. E que, na verdade, muitas vezes as flagships servem também para marcas que vão ter franquias, né? Exato. Para, digamos, ser a loja fundamental, né? A loja que todas as outras lojas devem se espelhar. Exato. E como hoje em dia muitas flagship stores têm uma arquitetura maravilhosa, uma arquitetura muito diferente, muita gente começou a chamá-las de concept stores porque elas visualmente são diferentes. E eu faço uma distinção no meu livro que para mim é muito importante, que as concept stores, na verdade, não se diferenciam pela arquitetura ou pela beleza, mas sim por criar uma experiência nova. Então, na verdade, até ela não precisa ser uma coisa opulente, mas ela precisa oferecer uma experiência nova de compra. E é aquela coisa que impacta, né? Que você entra num ambiente e fala assim, tem alguma coisa diferente aqui. Exatamente, vai ser alguma coisa fora do que você está acostumado. Então, primeiro essa diferença. Assim, não tem como a maioria das coisas no curso da história, não tem um marco inicial, mas a gente pode pontuar alguns marcos das concept stores. Um deles é uma loja que chama Vinson, em Barcelona, que tem desde o final dos anos 60,
que é uma loja de produtos de design. E ela começou a criar umas decorações totalmente fora do padrão e fora do esperado para uma loja. Então, colocar assim, um esqueleto no meio da loja e objetos que não estariam na venda só para criar um ambiente assim. Aqui é um ambiente de design, nós estamos criando um ambiente diferenciado. E você entra lá, até você cria um impacto. Hoje em dia, ela perto das outras concepções, elas ficam simples, né? Ela ficou até modesta. Ela ficou modesta. Mas começa com esses primeiros esforços. E hoje em dia você vê de tudo, né? Quanto mais a tecnologia cresce, mais variedade de opções de coisas absurdas você pode fazer. Nesse caso específico, você tem conhecimento de como foi a reação do público, que era uma coisa nova na época. Como é que foi? Como é que foi com esse insight? Como as pessoas reagiram com esse novo conceito? Assim, como o material que a gente tem hoje são relembranças da época, né? Aliás, é uma pergunta boa isso, porque uma das coisas que me fez escrever esse livro é que tem pouco assunto sobre concept stores. Assim, até fazer a pesquisa foi muito, muito difícil, porque tem poucos livros publicados e a maior parte é a internet. Então, é mais sobre as coisas que estão acontecendo hoje. Mas o que falam da Vinson, que é muito legal, é que como era direcionada a artistas e designers, a resposta foi positiva nesse grupo, então eles foram direto no nicho deles. Então eles acertaram muito nisso, que até hoje é o que é 50, 60 anos depois, eles estão aí por causa disso. Porque, aliás, você citou uma questão importante, né? Às vezes você pode montar uma loja ou uma instalação, ou seja o que for, que cause um tremendo impacto, que vire notícia, mas que de repente não tenha uma repercussão junto ao público exato que interessa aquela marca. A gente vê muitos casos, né, onde a empresa, se preocupa muito mais com barulho que aquilo vai causar do que provavelmente se aquilo lá tem uma aderência, digamos, ao público-alvo dele. Isso com todas as estratégias de marketing, né? Seja loja, seja campanha. E isso é uma coisa essencial porque a teoria que eu me pautei para escrever o livro é a teoria hoje que o pessoal criou uma marca chamada Design Thinking, mas que para mim é a essência do design, que é colocar o usuário no meio. O design só tem sentido se você coloca no centro dele, na intenção que você coloca dentro dele, o usuário. Não adianta você fazer isso para ninguém. Então, se ele não tem um respaldo em atingir o usuário, interagir com ele, você fez um design que falhou. Exatamente isso. Muito bem. Eu queria também perguntar para você uma definição que talvez que a José falou um pouquinho dessa definição de flagship stores e concept stores, né? E você trabalha numa empresa, né? E você, digamos, o teu foco de atenção, teu foco de atuação é chamado é o design de estratégia. Isso. Queria que você falasse mais para a gente um pouquinho mais conceitualmente o que é ser um design de estratégia. Está dentro desse contexto que você estava falando do design thinking, de colocar o usuário, a experiência do usuário no centro do processo? Tá. Eu trabalho na Casa Rex, né, que é a gente chama de Design Consultancy, mas é um escritório de design aqui em São Paulo. O diretor é o Gustavo Piqueira, designer muito bom, e eu fico na área de estratégia. O design de estratégia, o que ele faz? Um paralelo que eu faço é no campo da publicidade, seria o que é o planejamento. Tá. Então, tem duas grandes instâncias. É quando a gente recebe um projeto, nem sempre o projeto está finalizado. Às vezes chega pra gente, o cliente quer mudar a marca, deixar a marca mais atual, falar melhor com o seu público. A gente fala, tá bom, o que é isso? Quem é o público dele? O que é deixar a marca mais atual para o segmento dele? Todo esse mapeamento é minha equipe, a equipe com quem eu trabalho, que vai fazer. E a segunda parte é passar todos os nossos conceitos, que muitas vezes são inatos, assim, depois que você está trabalhando tempo com design, nem sempre você precisa explicitar todo esse raciocínio. A segunda parte é explicitar para o cliente o que a gente está fazendo. Então, às vezes o cliente fala, a gente quer fazer uma ação assim, só que exatamente a ação vai totalmente contra o posicionamento da marca dele, ou totalmente contra a expectativa do cliente. Então, a gente tem que explicar para ele assim, olha, a gente pode fazer isso, mas talvez não seja a melhor opção, porque é um know-how do design que as pessoas tentam, às vezes, segmentar demais, falar, marketing é isso, design é isso, publicidade é isso, mas todo mundo que trabalha com comunicação, o nosso trabalho é comunicar o produto para o público, por meios diferentes.
Então, E transmitir uma mensagem para esse público, né? exatamente. Então, o meu trabalho, na verdade, é relembrar que o design não é só o final visual. O final visual, obviamente, é a parte mais importante, porque é a parte que chega para o cliente, mas que antes disso tem uma série de coisas. E como lidar com essa frustração, entre aspas, né? Quando a gente coloca esse estudo que você colocou, esse mapeamento, e não condiz, na verdade, com o que o cliente estava esperando. Na verdade, é assertivo, mas não condiz, talvez, com o que ele estava esperando. Como você lida com isso? Isso é uma... Precisa, na verdade, ter um jogo de cintura de saber conversar com o cliente. O que a gente tenta criar apresentações claras e apresentações que tornem um pouco mais científicas do que a gente está falando, porque não é uma ciência, mas é uma lógica. Então, para mostrar que tudo que a gente está falando são passos pensados que a gente não inventou da nossa cabeça. Mas é lógico que a gente também não tem a resposta para tudo. Então, é necessário conversar com o cliente, é necessário ter papo, né? Como toda apresentação que você vai fazer, que nem você vê no Mad Men, é saber vender um pouco a sua proposta, porque você confia nela. A Letícia é uma profissional jovem, mas você tem sentido durante esse tempo que as pessoas estão arriscando um pouco mais e acreditando nesses espaços inovadores? Eu acho que sempre tem, de toda empresa que a gente trabalha, sempre tem uma vontade de inovar muito grande e ao mesmo tempo um medo de inovar muito grande. Eles vêm interessantemente juntos. Muitas vezes que eles falam assim, né? Olha, eu quero uma coisa totalmente inovadora. Aí quando você vem com você, não. Tem os dois. E eu acho que faz parte que a gente está numa época de transição, que a gente fala que a gente está no pós-marketing, no pós-propaganda, que é uma coisa que eu trabalho no livro. A gente passou de um momento que você vendia o produto falando esse é o melhor, esse tem o preço mais baixo e isso convence para compra, para passar para um grupo que fala eu compro Apple porque eu gosto de Apple, não importa que a Apple é 3 vezes mais cara que os outros, é a minha marca. Aliás, está aqui no livro da Letícia, que é o pessoal que tem aqui, eu já estava procurando um case aqui, eu estou vendo justamente aqui. Olhou bem. Perdão. O Steve Jobs é considerado, né, por muita gente aí, o rei do user experience, né? Aqui começa um exemplo aqui, aliás, nesse ladinho aqui, que é a loja. Essa loja aqui é a loja da Quinta Avenida em Nova York, né? Essa loja, para quem já esteve lá em Nova York, realmente é um marco, né? Você passa... Essa primeira digamos, sensação dessa experiência que você está falando, a experiência visual, digamos assim. Ele criou uma arquitetura que visualmente, ao passar pela rua, já diferencia de qualquer outra loja. Você já reconhece que é Apple, né? Então você tem dentro dessa questão do design de estratégia, você tem um pouco dessa coisa visual. Depois você tem também todo um conceito que ele criou, não sei se acho que foi ele que criou. Sim, ele participou de tudo, enquanto ele esteve vivo. Era um chato perfeccionista, exatamente. Né? Mas um gênio realmente. E essa questão dos produtos estarem ali, você poder entrar e mexer no produto, olhar para o produto sem que ninguém falasse. E ele também, outra terceira coisa que ele falava também que era muito importante, que era a experiência de você abrir a embalagem. Ele tem uma frase famosa disso, você lembra dessa frase? A gente até pôs aí, agora A frase dele é mais ou menos o seguinte, quer dizer, abrir um produto... Quando você abre a caixa de um iPhone ou iPad, nós queremos que essa experiência ativa defina o tom de sua percepção sobre o produto. E é perfeita a embalagem da Apple mesmo, né? Você abre, quem já abriu a embalagem da Apple fica... Realmente, mas realmente isso que você falou de poder mexer nos produtos que fez toda a diferença. Porque agora a gente está acostumado porque as outras lojas adotaram isso. Rapidamente, né? Mas antes disso, para você comprar um telefone, você comprava sem abrir. Você tinha que pedir autorização para a vendedora, ia pegar no estoque um telefone aberto para você poder mexer. E lá tá tudo aberto, você pode ficar quando você quiser. Se você tiver, acho que quase todo mundo já fez isso uma vez na vida. Se estiver andando, fala assim, eu preciso mandar um e-mail. Você entra na loja, manda, ninguém vai te falar nada. Você pode ficar lá. Você pode realmente interagir com o produto, porque é assim que você vai criar uma experiência significativa. Assim você vai falar, nossa, eu posso fazer isso. Eu quero esse produto, porque eu quero continuar fazendo isso. É quando você insere o produto na vida do usuário, é que ele se torna interessante. Até o Steve Jobs fala que muitas vezes você lança uma tecnologia sem saber para que ela vai servir. Quando você coloca na mão do usuário, que ele vai inventando o uso. Que foi assim com os aplicativos. Porque as pessoas inventam aplicativos novos, por exemplo, a lanterna do iPhone, né? Era um aplicativo. Só que daí fez tanto sucesso que a Apple inseriu no próprio iPhone.
Porque o próprio usuário vai descobrindo como usar os produtos que a Apple inventou e a Apple recicla isso. O próprio iPod também, né? As pessoas sabiam o que queriam, mas não sabiam o que eram. E ele só descobriu. Esses espaços de interação, de experimentação, eles estão configurando uma nova experiência, já configuraram uma nova experiência de compra para o usuário? Sim, eu acho que o importante é que cada um cria uma experiência de compra diferente, porque o que eles estão respondendo são uma nova necessidade do varejo. Hoje, cada vez mais as compras pela internet crescem de uma maneira avassaladora e faz sentido para o nosso estilo de vida, porque é difícil você ter tempo para ir na loja, é muito mais fácil, muito mais prático e às vezes muito mais barato comprar pela internet. E até uma amiga minha que trabalha com e-commerce, outro dia estava fazendo uma pesquisa no Facebook, falou o que você não compraria pela internet. E algumas pessoas respondiam algumas coisas, tipo, sapato, calça jeans. Até que uma menina falou assim, qualquer coisa, a primeira troca é grátis, eu compraria qualquer coisa. Então, tipo, é isso, as lojas estão sentindo esse impacto e não que você precisa fazer uma loja da Quinta Avenida para toda loja que você vai fazer, mas você precisa oferecer alguma coisa porque ir na loja virou seu momento de lazer. Então ele precisa ser visto como um momento de lazer. Entra nesse conceito da experiência, quer dizer, você não vai na loja mais simplesmente para comprar, você vai também para ter essa experiência. Esse exemplo se aplica muito nas questões das megas livrarias, né? Quer dizer, as livrarias antigamente eram locais onde você tinha estantes e estantes de livros e hoje você tem ambientes para criança brincar, café, etc e tal. Você pode pegar um livro, sentar num sofá. É exatamente esse conceito que se procura. Exatamente isso, porque se você precisa comprar um livro, talvez seja mais fácil você comprar pelo site da livraria. Mas se você está num shopping, você fala, nossa, tem um café, vou parar, vou folhear. Se você tem um tempo livre, você acaba ficando 3 horas e ou quem então sabe comprando aquela mais. história, quando você precisa comprar um livro, você pode ir na internet e comprar. Agora, como você não sabe que livro você quer comprar, né? Você quer escolher um livro, você quer pegar, folhear, né? É uma coisa bastante interessante. E daí, dependendo do meio, vão nascendo soluções mais inovativas para isso. Por exemplo, no meio de esportes, tem muitas lojas criando soluções muito inovativas. Aqui no Brasil, a gente tem na USP a loja da Adidas, que abriu esse ano, se não me engano, em março. Que você pode ir lá, você pode pegar tênis emprestado, correr na USP e voltar e ver que você achou o tênis. Você pode fazer o teste de pisada, eles te passam treino de assessoria lá. Então, você não vai lá só para comprar, porque você comprar o top da Adidas, o tênis da Adidas, você pode fazer no Netshoes. Vai ser metade do preço, certamente. Então, e daí a gente também mostra aqui no livro uma loja na Alemanha, a Globetrotter, que é uma loja também de produtos esportivos, que é um prédio enorme, acho que de 9 andares, e você pode fazer rapel no prédio, porque ele tem equipamento para todos os esportes. Então, você testa equipamento de rapel, tem uma lagoa, uma mini lagoa artificial, que você pode testar caiaques. Então, essas experiências que dependendo do seu mercado, do que você está vendendo, você pode descobrir modos novos. Pois é, só para pegar o que ela está falando aqui. Você acredita então que isso está ligado um pouquinho assim, a essa questão da criação das comunidades? Quer dizer, as pessoas que têm a comunidade de quem gosta de correr, e de repente você tem uma loja da Adidas que oferece o tênis para o camarada correr, dá informação, faz medição, etc e tal, dá assessoria. É a cauda longa que falam. Você não vai ter mais um Elvis que todo mundo gosta, independentemente de quem você é. Você tem nichos, você tem a banda que você gosta, você tem o esporte que você gosta de fazer, o seu lazer. A gente não tem mais paixões internacionais divididas pelo mundo inteiro. Você tem paixões de comunidades. Muito bem, agora você citou agora há pouco a questão dos mercados, né? Bom, em alguns mercados a gente pode inovar um pouco mais e tal. Existem setores onde sim a gente pode ter essa coisa da experience mais apurada ou não? Você vê isso em qualquer setor? Não, eu vejo em qualquer setor. O que vai mudar é que assim, a gente, para lançar, fazer notas nos jornais, essas coisas, a gente às vezes acaba se interessando mais pelos setores de luxo e acaba achando que concept stores é estritamente para o luxo. E não é. Eu acho que é aquela coisa, depende da criatividade. Então, quando você tem algo que depende da criatividade, você não tem limite. Depende das soluções que você vai fazer. E como é algo essencialmente inovativo, depende exatamente disso. Você achar uma solução que não foi criada ainda. Então, não tem nenhuma Agora, limitação. como é que fica esse aparente paradoxo
onde você fala da cauda longa, quer dizer, as pessoas têm... tem um cara que gosta do tênis customizado, tem um cara que gosta do tênis de corrida, tem um cara que gosta do tênis de golfe, enfim, é uma miríade de opções aí. E ao mesmo tempo, isso são grandes corporações, elas têm que vender em massa, porque elas precisam, né? Tudo nelas funciona em escala global. Então, aparentemente, existe um paradoxo aí entre essas pequenas tribos, esses pequenos grupos de consumidores e essas corporações globais que precisam vender no mundo inteiro em grande escala. Como é que se resolve esse caldo? Não, acho que assim, porque são pequenas comunidades, assim, você e seus amigos, mas quando você soma, são muitas pessoas. E o que tem a diferença que a gente sempre faz em produtos, em novas tendências, assim, tem aquele que é usuário viciado, que é o que vai ser o primeiro que vai saber de tudo que está lançando, que vai ser o top user, e tem as pessoas que vão entrando na tendência depois, quando ela já é moda. Isso continua. O que não vai ter é uma paixão de todo mundo ser bitomaníaco por um tênis. Isso não vai ter mais. Mas de criar uma moda que depois as pessoas que não são desse nicho vão seguindo, isso continua. Entendi. Agora, essas concept stores, muitas vezes elas funcionam como um cruzamento de design, de branding, né? Elas são uma ação de branding e também, às vezes, dão vazão, dão espaço para muita criação artística, né? Seja grafite, pintura, escultura, design de móveis, etc e tal. Você vê aí um campo de oportunidade para vários tipos de profissionais que possam estar envolvidos nisso? Sim, muito. Todas as lojas, mas todos os setores de lojas, elas têm criado uma ligação mais forte com os ambientes artísticos. Isso até na minha pesquisa eu falo que a inspiração das concept stores vem das instalações artísticas desses ambientes, que foram os primeiros a tentar mudar a sua relação com o ambiente a partir de mudar os elementos essenciais deste mesmo ambiente. Então você vê assim, a Louis Vuitton convidando artistas para recriar o logo dela para criar uma coleção de bolsas novas. Então ela chamou o Murakami, que é aquele artista japonês, ele recriou, foi um dos 10 artistas que criaram o pattern da Louis Vuitton, e daí depois eles fizeram uma reelaboração da loja da Champs-Élysées baseados nos trabalhos dele, que a fachada da loja era inteira com os trabalhos dele. E quando ele teve uma exposição no MoMA, o MoMA criou uma loja da Louis Vuitton lá dentro. Então você vê esses entrelaçamentos. Os irmãos Campana já fizeram instalações dentro de lojas, a loja da Camper. Um artista que eu gosto muito, que eu falo muito, que é o Olafur Eliasson, ele também já fez instalações dentro da Louis Vuitton. Então você vê muitas essas trocas entre arte e arquitetura, design e ações de branding, por assim dizer. Muito bem, agora essa questão, que você até chegou a citar isso, nessa questão dessas lojas com conceito, normalmente a gente liga muito a essas marcas de luxo, né? São as marcas que têm mais dinheiro, que precisam, digamos, causar, né, entre seus consumidores. Agora, o que você tem visto de exemplos, digamos, vamos chamar assim, exemplos alternativos? Sim, tem. Assim, olha, tem uma loja, um negócio de alimentação, de chá, enfim, de qualquer coisa do tipo, que consegue fazer trabalho interessante nesse sentido. Tem bastante. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem os bike cafés, que ainda não estão muito conhecidos pelo público, mas está cada vez mais por causa das ciclovias que estão aumentando isso. Que é muito legal, que são lojas de bike com café que você pode ir lá tomar banho, tomar um café, estacionar sua bike ou consertar. Então eles criam essas interações. E são lojas pequenas, é uma loja local do bairro, tem uma perto do Butantã, perto da USP. E um exemplo que eu gosto muito de falar é lá na Liberdade a gente tem a Ikezaka, que é aquela loja imensa de cosméticos, que as pessoas até estranham quando eu falo que é uma concept store, mas porque você nunca vai ver uma experiência de compra igual. Como quando estrangeiros vêm pra cá e vão pra 25 de março e ficam loucos, porque assim, pessoas gritando, vendendo na rua, isso é uma coisa que não existe. E assim, é uma estratégia de compra que funciona pro público deles, funciona muito bem. Impossível você ir na 25 de março e tá vazia. De novo a gente cai naquela questão da experiência de compra, né? Exatamente. A experiência de consumo. É que nem quando o estrangeiro vem pro Brasil e vai numa churrascaria rodízio, né? É uma experiência total e completamente diferente do... E assim, a experiência não é paparicar o consumidor, é você criar uma experiência literalmente, você fazer o consumidor experienciar algo novo. E se aquilo está sendo positivo para sua marca, se aquilo está criando o efeito que sua marca gostaria de criar na vida,
tá ótimo, 25 de março é um exemplo muito bem sucedido. Agora, você como brasileira e autora aí do livro que a gente está comentando, se a gente te perguntar qual foi o case que mais chamou atenção, que você tenha visto, não precisa ser no Brasil, qual seria esse case? Nossa, esse é muito difícil. Qual foi o primeiro que veio? O primeiro, assim, um que eu gosto muito é Starbucks na Holanda, uma das novas Starbucks. Que eles estão agora com uma ação de criar Starbucks relacionadas com os locais. Porque depois que eles introduziram para os Estados Unidos a ideia de você ficar num café passando um tempo e conversando, que é um conceito americano que a gente tem, mas que os Estados Unidos não tinha. E eles introduziram isso, só que depois de um tempo todas as outras cafeterias seguiram, e você vai tipo, nos Estados Unidos, é assim, uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, idênticas praticamente. E agora eles estão começando a fazer essa diferenciação, trazendo apelos locais. Então eles criaram em Amsterdã uma loja que eles chamam The Bank, que é num cofre subterrâneo de um antigo banco. E eles criaram com materiais locais, assim, pneus de bicicleta, ares de bicicleta, formas de biscoitos holandeses. E é lindo, porque você entra, você reconhece automaticamente que é uma Starbucks, mas tem todos esses apelos diferenciados. E lá eles também fazem pães no local, não é só, tem um café gourmet, então é uma volta ao não processado, né, ao não industrializado. Ao não padronizado, né? Você acredita que os consumidores tendem a rejeitar cada vez mais a padronização em escala global, como, por exemplo, um McDonald's, que, aliás, já vem fazendo adaptações de cardápio, colocando saladinha, colocando suco de maracujá, enfim, uma série de coisas que, quando chegou aqui, era só refrigerante, Big Mac e Exatamente. Você pedia pelo número, é aquilo que você pegava, né? É outra tendência que a gente fala que não diretamente, mas vem junto com o aumento das compras na internet, é a vontade de personalização e customização. Você quer ser autor do seu produto, que a gente fala que começa a cocriação entre as marcas. Pelo menos interferir naquela confecção daquele produto. Né? E mesmo hoje, as marcas ficam cada vez mais querem saber o que o consumidor quer, não só por pesquisas diretas, né? Eles ficam mapeando os comportamentos para ver. E cada vez mais você pode personalizar seu produto, que cria essa ideia de cocriação entre o usuário e a marca. Você acredita que para você criar uma eficiente concept store, uma loja conceito eficiente, é necessário mexer com todos os sentidos do consumidor, ou seja, visão, olfato, tato, audição? É interessante você analisar todos esses aspectos na concepção de uma loja como essa? Eu acho que assim, de qualquer maneira, a pessoa vai estar lá com todos os sentidos que ela tem disponível. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu vejo assim, lojas que tem questão de iluminação especial, tem perfume desenvolvido especialmente para a loja, tem trilha sonora especialmente desenvolvida. O consumidor vai estar lá com todos os sentidos e você tem que levar todos em consideração. Não significa que você precisa estimular todos, porque também você vai torturar talvez um pouco o seu consumidor. Se você tiver com barulho, cheiro, tato ao mesmo tempo. Precisa ter um equilíbrio também nessa história. Você precisa. Eu, por exemplo, uma coisa que você falou em cheiro, eu tenho aflição quando tem perfume, porque eu tenho rinite muito forte. Eu odeio qualquer loja que tenha cheiro, porque eu não consigo ficar lá dentro. Então é uma coisa pra... Aqui em São Paulo, acho que 40% das pessoas têm rinite. Sim, eu não estou sozinha nisso. Pô, quer dizer, não é fácil, né? Quer dizer, você tem que... Ao criar uma loja conceito, você não tem uma cartilhinha a ser seguida. Absolutamente não, nenhuma inovação vai ter. Mas isso é importante que você perguntou, porque como o Steve Jobs falava, ele criou a Apple Store porque ele queria ter o controle total da experiência do usuário, do momento que ele compra o produto até o momento que ele usa, né? A Apple tem isso de você não poder interferir no sistema. Então, uma loja é uma oportunidade a mais para você controlar a experiência do seu usuário no bom sentido, né? De você criar uma experiência propícia, né? Você não deixar um terceiro interferir nessa experiência. Você acredita que lojas de e-commerce podem conseguir, ou já estão conseguindo, criar essa experiência do usuário? Lojas online, você diz? As lojas online ela tem a desvantagem que você não está lá presente, mas elas têm a vantagem que você pode acessar a qualquer hora, não importa se é 4 da manhã, e ela tem a vantagem que ela tem uma facilidade muito maior de obter seus dados. Então ela tem uma facilidade muito maior de saber o que você gosta, o que você quer. Isso elas exploram completamente. Uma coisa que estão fazendo agora, que até um amigo querido meu que está fazendo, é trazer essa experiência do e-commerce para a loja
para loja física, que é você saber quantas pessoas entraram, quantas pessoas passaram naquele corredor e não compraram, quantas compraram. Isso no e-commerce é dado, assim, eles sabem perfeitamente, até um pouco mais do que a gente gostaria, até tem a questão da privacidade que eu acho muito relevante, mas eles sabem completamente o que você quer e eles são capazes, se eles quiserem, de criar uma experiência completamente personalizada para você. Eu te fiz essa pergunta porque há bastante tempo atrás, já fazem alguns bons anos, eu entrei num site de uma marca de luxo e eu achei o máximo que tinha 5 tipos de trilha sonora ou silêncio para você navegar no site. Silêncio é sempre melhor. Então você podia escolher uma trilha de jazz suave, ou uma trilha, tinha aquelas nomes bacaninhas, né, que eles põem na moda, coisa e tal, e você também podia escolher, e também você podia escolher a cor que se queria navegar no site. Então assim, se você escolhesse uma cor mais pastel, o site inteiro ficava mais pastel. Se queria uma cor mais berrante, o site inteiro ficava mais berrante. Eu achei uma experiência, foi uma experiência que eu tive, né, falando em conceito de experiência. Eu achei extremamente interessante, que eu entrei lá para ver o negócio, acabei ficando 1 hora navegando no site, porque 1 hora eu colocava uma Você fica brincando no site. Então, quer dizer, por essa experiência que eu estou dizendo, seria possível você trazer alguns conceitos dessa experiência de usuário para o site também? São bem possíveis. E isso que eles fizeram assim, foi bem sucedido, porque tempos depois você está me contando isso, exatamente isso que você quer com uma concept stories e com uma experiência, porque uma coisa que a gente fala é que o resultado principal da concept story não é a venda direta, mas é o fortalecimento da relação da marca e do usuário, que isso é um pouco difícil de... Por isso que é tão difícil, às vezes, você ter coragem de inovar, porque as pessoas ficam querendo um resultado direto, né? Tipo, eu fiz isso, quero que tenha isso de retorno. E o retorno, com certeza, vai ser indireto. Porque a Apple Store, ela é um fragmento das vendas da Apple. Mas depois que elas lançaram, as vendas totais da Apple cresceram. Não as vendas da Apple Store, mas as vendas totais. Totais da Apple, né? Agora, vamos falar um pouquinho do teu livro, né? Você fez um estudo aqui, então, dos espaços interativos, o design de experiência em marcas e concept stores, né? Qual a grande conclusão que você chegou após todo esse trabalho aqui que resultou em todo esse conteúdo aqui? Quais são as grandes conclusões que você tem para nos trazer? As minhas grandes conclusões, algumas a gente já falou. Uma é colocar o usuário no centro da experiência, porque é uma das coisas que eu queria resgatar como um princípio central de qualquer design. O princípio central do design é colocar o usuário no centro de toda a experiência. Outro que eu quis ressaltar, que isso a gente também conversou, que ainda as concept stores e as marcas ainda têm um espaço para usar mais e para inovar mais, porque eu faço esse comparativo com o mundo das artes, e o mundo das artes, por ter uma liberdade de, assim, ele tem um público e um comércio, mas não tem uma determinação restrita, tipo, tem que produzir tanto e vender tanto, ele tem uma liberdade de criar imensa, que deixou ele muito mais além. E como as concept stores se inspiram nisso, nos ambientes artísticos ainda tem muito mais no que se inspirar. E outra coisa que eu concluí que também é a premissa do livro é isso, que o design é um âmbito de colaboração. Então, assim, eu fiz design gráfico, mas esse foi o meu trabalho ao final do curso. Então, assim, o design de estratégia não quer dizer que você tem um conhecimento focado e é por isso que ele é mais rico. Ele tem um conhecimento aberto, ele tem uma visão aberta e por isso que ele é mais rico. E é disso que as marcas podem tirar proveito, de uma pluralidade de conhecimentos. Ou seja, dá quase que um norte para a marca, né? Dá um caminho estratégico para a marca, e aí você tem a colaboração de N profissionais, aí publicitários, designers, como é que se fala? Fotógrafos, artistas. Isso, e um pouco contra essa especialização que a gente acabou criando hoje, que assim, se você faz design gráfico e daí você se especializa em editorial, né? E que a origem do design, a origem das profissões é ter um olhar amplo sobre o mundo, e é retomar isso, assim, as marcas vão ter muito mais a ganhar quando elas usam o potencial total dos profissionais com que ela trabalha. Agora, Letícia, o tema espaços interativos, ele já é abordado, já é uma cadeira da graduação? Não.
ou a pessoa precisa se especializar, né? É isso? Agora, você não acha que também esse tema já deveria, já que ele é tão atuante, tão necessário, ele já poderia ser um pouquinho mais discutido até na própria graduação? Eu acho que ele devia ser mais discutido, mas eu não acho que ele precisa ter uma cadeira. Pelo contrário, eu sou da visão da educação que a educação tem que se segmentar menos. Porque... Tá na hora de sermos mais generalistas, né? E menos exatamente, especialistas. porque tem alguns momentos que é útil, exatamente. Se você vai ter um cirurgião de coração, você quer que ele tenha trabalhado 35 anos naquilo, obviamente, porque é uma coisa específica. Mas se você quer alguém que cria uma inovação na sua marca, você não pode esperar de algum profissional que está fazendo 30 anos a mesma coisa, porque inovação é exatamente fazer aquilo que nunca foi feito. Então você precisa... Assim, é uma coisa que o Gustavo Piqueira fala, o designer com quem eu trabalho, é que assim, para você ser designer, você precisa saber de outras coisas, você precisa saber o que o seu público está pensando, você precisa saber quem são as pessoas, você precisa... Ele agora está lançando um livro sobre a Bíblia, porque assim, você precisa ter um olhar aberto, porque nós somos seres humanos e nessa coisa de pós-marketing, pós-publicidade, a gente não é marca e consumidor. Sabe, não é empresa e consumidor, a marca e as pessoas. Assim, é uma segmentação teórica que não participa da vida real. É uma relação muito menos de mero consumo, de compra e venda, e muito mais de envolvimento com a marca. Porque né? na sua vida... A marca que te faz bem, é aquela coisa que te deixa feliz, aquela que te completa mais. E a vida real, quando você vai pegar uma pasta de dente, você não pensa, eu comprei a pasta de dente e tal, por isso você vive, você vai vivendo e você não sabe as coisas que vão te marcando, assim. Daí quando você tá, sei lá... Agora, tem sabores e formatos dessa pasta de dente que por algum motivo até inconsciente você não sabe, mas você adota porque você gosta. Você adorou, né? Exatamente, te lembra a tua infância, daí você agora compra vinil de novo porque os vinis relançaram e lembra a sua juventude. Tem essas coisas, mas não são motivos de, assim, não são vantagens de venda no sentido, não é um preço melhor, né? É uma coisa, é a sua vida, assim, sua vida não existe no PowerPoint. Se você tivesse que fazer uma crítica, por exemplo, que setores, vamos falar de Brasil, né, para ficar mais fechadinho, mas que setores você acha que estão muito fracos ou muito atrasados ou muito atrás ainda dessa questão mais de conceito de marca, de usabilidade, design thinking, que setores que você fala assim, até com você como pessoa física, como consumidor, você fala assim, nossa, isso aqui, sei lá, supermercado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas qual o setor que você vê que você fala assim, nossa, tem um campo aqui e o pessoal não vai? Assim, eu vejo um pouco isso no setor de marca de bens de consumo, porque como eles querem atingir uma grande parcela da população, eles têm muito medo de inovar. Então, isso é uma coisa clara. Sempre eles têm dentro de toda grande empresa, tem dentro um departamento de inovação, que todo ano eles começam a desenvolver um projeto, mas quase nunca levam esse projeto até o fim, porque eles falam, legal, bonito esse projeto, mas acho que a gente não quer fazer isso agora. Mas fora isso, eu acho que tem não segmentos em si, mas pessoas que ainda estão um pouco no século XX. Não é um exemplo brasileiro, mas um exemplo que me marcou muito foi de um restaurante australiano que lançou, semana retrasada no Facebook, uma carta para os consumidores falando, tipo, vocês estão passando muitas horas, mesas muito grandes, passando muitas horas, tipo, dividindo uma sobremesa só, porque é um restaurante que é famoso pela sobremesa, enquanto tem fila na porta. E a gente precisa vender mais, então, por favor, fica menos tempo. É o cúmulo da estupidez, porque você criou algo tão envolvente que a pessoa quer passar horas lá e você não percebe que a sua estratégia de venda tá errada. Você pede pro consumidor rodar mais rápido, sabe? É o famoso tiro no pé. Exatamente. Muito bem, a gente está entrevistando no Urban View de hoje a Letícia Genesini sobre o tema design de experiências, as lojas e os espaços conceituais estão redefinindo o marketing no varejo?
e pelo jeito que a gente está vendo, estão redefinindo. Eu vou pedir para a Sandra já aqui, você já está com o resultado da nossa enquete na mão, Sandra? Já está aqui, bala. Então, vamos ver o resultado da enquete, a gente vai comentar o resultado da enquete e depois a Letícia vai contar um pouquinho sobre o lançamento do livro dela. Vamos lá, então. Nossa pergunta era, você acredita que ambientes envolventes vendem mais? 22% disseram não, meu foco sempre será na qualidade e preço do produto. 33% disseram sim, o ambiente sedutor é fundamental para cativar o consumidor. E 44%, ou seja, a maioria, descolaboram, mas não são efetivos para decisão de compra. Olha, a pessoa ainda está com um pezinho Ainda lá tá e com um pezinho cá, é atrás. isso. É o que eu Ou talvez falei. as pessoas não percebam, será que Então, é absorvem o que eu isso falei, sem perceber? não é um efeito direto, necessariamente. Não necessariamente você entra na loja e compra, mas se você lembrar da marca, você vai comprar depois, provavelmente. E é uma coisa que o Steve Jobs, já que a gente falou muito dele, falava, que ele tem sempre um pé atrás com pesquisas de público. Ele fala assim, o Alexander Graham Bell não fez uma pesquisa de público antes de lançar o telefone. Ou então tem uma frase também célebre, né? Assim, o Henry Ford uma vez falou assim, se eu fizesse uma pesquisa para saber o que os caras queriam de um carro, na verdade eles iam falar que eles queriam, na verdade, cavalos que corressem mais. Exatamente. Né? Mais ou menos essa história. Então, ele montou o carro e fez o carro e tá aí é o resultado da história. Esse é o problema da inovação, você tem que ousar. Muito bem, então a Letícia que está lançando esse livro aqui, Espaços Interativos, o design de experiência em marcas e concept stores, vai contar agora pra gente quando é que vai ser lançado, como é que as pessoas fazem para comprar, quem está interessado, site. Então, o livro já está à venda na Livraria Cultura, no site da livraria. Acho que se você for na loja, tem só depois do dia 1º que é o lançamento. Então, se você for no site da livraria, já pode comprar. Se não, o lançamento vai ser agora, segunda-feira, dia 1º. Segunda-feira, dia 1º de setembro. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Paulista. A famosa livraria do Conjunto Nacional. Que ficou muito bonita depois da última reforma. Tá bem legal. Aliás, é um ambiente ótimo, um exemplo ótimo de ambiente. É um exemplo ótimo de experiência do consumidor, né? Então, dia 1º, a partir das 18 horas. E o livro, mais informações, você encontra no Facebook, facebook.com/espaços interativos design. Espaços Interativos, então facebook.com/espaços interativos design. Para vocês guardarem, está aqui a capinha do livro, escondendo aqui, não, mas está aqui a capinha do livro, é só vocês lembrarem desse desenho bonito aqui. Aliás, de quem é essa capa? É da Júlia Carvalho, uma amiga minha. Ela era designer do IED também, que é onde eu me formei. Ela é uma designer muito talentosa. Ela pensou na usabilidade? Não. A gente teve umas conversas longas, ela leu o livro, então eu acho que ela pensou em tudo. O livro, para que rapidamente, é um livro que eu tenho uma admiração muito bonita. Assim, eu li um bom trecho dele, é um livro fácil de ler, também tem bastante fotos. Vamos ver se a gente acha aqui. Fotos. Só porque eu falei que tem muita foto, eu não estou achando foto, mas tem bastante foto, conta aqui bastante as lojas, mostra diversos... Tem muitas fotos e... Aqui nessa parte aqui tem bastante. Aqui é Inhotim, né? Exemplos brasileiros, já que a gente... Então tem muita coisa interessante. Bom, o Urbanville de hoje recebeu Letícia Genesini. O programa está chegando ao fim, a gente vai ter que encerrar. Então, a Sandra, antes disso, a Sandra vai contar pra gente quem é o nosso próximo convidado na edição de quarta-feira que vem. Não perca o próximo Urbanville, que vai receber Tomás Assunção, presidente, e João Bosco, responsável por novos negócios da Urban Systems, para falar sobre a Urban Solutions, área voltada para apoiar os clientes nos projetos de desenvolvimento imobiliário. Ficou interessado? Bom, então eu te espero na próxima quarta-feira, dia 3 de setembro, às 17h15, aqui no Urbanville e na OTV. Até lá! Letícia, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no Urbanville de hoje, né? Foi legal a nossa conversa, é bom saber desses conceitos que estão nos envolvendo, porque impactam no nosso dia a dia, né? Nós somos consumidores, todos somos consumidores, todos estamos comprando e todos estamos nos relacionando com marcas, né? Exatamente. Então, tá aí o livro da Letícia pode ser uma boa oportunidade de a gente entender um pouco mais como isso acontece, como isso se processa. E que legal ver jovens também engajados nesse tema, A Letícia não é verdade, praticamente Gilberto? uma mocinha aqui, Futuro brilhante. Tem muitos jovens. Legal, essa é uma coisa importante. Então, assim, nós voltamos na quarta-feira que vem, às 17h15, com mais uma edição do Urbanville. E espero você lá. Obrigado.